Graças a Deus, a paz de Cristo. Que bom estar aqui nesta manhã. Agradeço a Deus por esse momento. É o pastor Ronai, que está feliz, que vai ver a Copa comendo pudim. Olha aí, graças a Deus. Você que trouxe aí a sua lição, vamos falar hoje sobre o rei Davi. Davi, o rei pastor. Nosso texto bíblico básico está em 1 Samuel 16, versículo 1, 7 e 13. Diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porque não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então o mandou em busca dele, e o trouxe, e era ruivo e formoso, de semblante de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Nosso texto áureo, Atos capítulo 13, verso 22. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então nós temos aqui os objetivos desta lição, que é compreender o que significa uma pessoa segundo o coração de Deus, conscientizar-se de que Davi serviu de modelo para todos os reis que o sucederam, e distinguir as atitudes positivas e negativas de Davi, inspirando-se em seus bons exemplos. Esses são os objetivos. Então, em primeiro lugar, Davi, pode passar aí, foi escolhido por Deus. Pode passar mais um. Escolhido por Deus após Deus ter recusado Saul no segundo ano de seu reinado. Ele mesmo comissionou Samuel para ungir o novo rei de Israel. Então, Davi, em primeiro lugar, ele não tinha aparência, né? Até o profeta Samuel foi levado pela aparência. Ele foi esquecido pelo seu pai.
né? Porque passou ali os 7 irmãos de Davi diante do profeta Samuel, porém Deus disse que não era aqueles homens, aqueles jovens. E aí Samuel perguntou para Jessé: acabaram os seus filhos? Aí ele disse: esqueci, ainda tem um no campo apacentando as ovelhas. Então Davi foi esquecido até pelo seu pai, né? Então até os da sua casa ele foi esquecido. Aí Samuel disse: então manda chamar, que nós não vamos assentar na mesa até que ele chegue, né? E ali ungiu Davi no meio dos seus irmãos. Então Davi foi escolhido por Deus. Deus foi que escolheu Davi. Não foi o seu pai, não foi a sua mãe, não foram os seus irmãos. Ele foi escolhido por Deus depois que Saul começou a desobedecer às ordens de Deus. Davi entra em cena por causa da desobediência do rei Saul. Saul desobedece a Deus, não faz aquilo que Deus pede, e então Deus levanta um novo rei. Ele é ungido. O pastor e músico, pode passar aí, querido. Quando Davi tocava a sua harpa, o rei Saul tinha paz. Então Deus pode usar você para trazer paz para o coração aflito. Davi fazia diferença com seu dom. E Davi usava o seu dom para Deus. Isso é importante para todos nós. Quando Davi tocava a sua harpa, o rei tinha paz. Quando Davi usava o seu dom, ele dava paz para Saul. Davi fazia diferença com o seu dom. Que isso possa ser uma verdade na minha vida e na sua vida. Que você possa fazer a diferença com o seu dom. Você tem um dom? Deus te deu esse dom? Faça a diferença com ele. Você tem um dom? Deus te deu um dom? Então, dá paz para as pessoas. Deus pode te usar você para dar paz para alguém. O crente tem que chegar e trazer paz. Não é o crente chega, traz tribulação. Chegou alguém e fala: ih, chegou o problema ali. Chega alguém e fala: ih, chegou ali o problemático. Não, você chegou, você vai trazer a paz. Manda chamar Davi, traz ele. Quando ele tocava a sua harpa, o rei tinha paz. Ele usava o seu dom para fazer a diferença, e Davi usava o seu dom para Deus. Use aquilo que você tem para Deus. Deus te deu um dom, Deus te deu um talento, use isso para Deus. Davi usou isso para Deus. Pode passar aí, querido. O soldado. Tem a batalha, que Davi enfrenta o gigante. Ali tem as recompensas. O rei promete dar sua filha em casamento, isentar a família de impostos, encher ele de riquezas e sentar à mesa do rei. Davi vê esta oportunidade e corre este risco. Ele não tinha nada, era esquecido pelo seu pai, pergunta quais são as recompensas, aquilo é agradável, ele pode mudar ali a sua história, então ele decide também enfrentar aquele gigante filisteu, já que o gigante não tinha aliança com Deus. E ele sabia que ele tinha aliança com Deus, Israel tinha uma aliança com Deus, então aquele gigante não estava apenas enfrentando Israel, também estava enfrentando o exército do Deus vivo. Então Davi vai, luta com aquele gigante, derruba ele com a pedra e corta a sua cabeça com a espada de Golias e levanta a cabeça dele ao alto. Então ele começa aí a ganhar espaço. Pode passar aí, querido. Aí vem o treinamento. Deus vai te colocar em um lugar para você ser treinado.
Provavelmente foi Jonatas que treinou Davi, pois ele não sabia lutar com espada. Davi derrubou Golias com uma pedra e cortou a cabeça de Golias com a espada dele. Davi não sabia lutar com a espada. Davi não sabia lutar no campo. Então, provavelmente, quem treinou Davi foi Jonatas, o filho de Saul. Então, quem vai te treinar para o propósito que Deus tem para a sua vida? Por que que Deus colocou Davi perto de Saul? Para ele aprender a lutar, para ele aprender a ser um soldado. Davi não sabia lutar. Como ele vai para uma guerra com uma funda? Uma coisa é derrubar os gigantes com a funda, com a pedra. Outra coisa é enfrentar milhares de soldados com a pedra. Então, se Deus vai te colocar num lugar, se Deus tem um propósito para a sua vida, Ele vai te colocar num lugar para você ser treinado. Né? O pastor Miles Monroe, ele diz uma frase: nós somos ungidos, mas às vezes não recebemos o treinamento. Uma coisa é a unção, outra coisa é o treinamento. Né? Quem vai te treinar para tal coisa? Então, Deus precisava de Davi como soldado, como guerreiro, mas ele precisava levar Davi para um lugar para ser treinado. Usar a espada. Você precisa saber usar a espada, você precisa saber usar o escudo, você precisa saber como o soldado deve se comportar no campo de batalha. Então Deus coloca Davi perto de Saul, para ele ser treinado. Então, se Deus tem um propósito na sua vida, Deus vai te colocar perto de alguém, para alguém te treinar, e você vai aprender. É assim na Bíblia. Josué via o quê? Moisés, observava Moisés, e depois ele assumiu. Então, foi treinado, alguém vai te treinar. Se Deus tem esse propósito, vai colocar você perto de alguém para te treinar. E aí vamos ver aqui o caçado. Pode passar aí, querido. Saul tentou matar Davi, que fugiu da sua lança. Davi agora está sendo caçado por Saul. As mulheres cantaram: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Aí veio a inveja. Quando Davi matou o gigante, as mulheres começaram a cantar: Saul matou seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Aí Saul disse: poxa, deu 10 para ele? Tudo isso para ele? Começou a inveja, Mas isso não era Davi. As mulheres que estavam cantando, os de fora que estavam falando isso. Em momento nenhum Davi tentou passar por cima de Saul. Saul prometia, porém não cumpria com a sua palavra. Problema do rei Saul. Prometeu a filha Merabe a Davi. Quando Davi foi para a guerra, que voltou, ele pegou a filha e deu para casar com outro. E Saul tentou matar Davi pelas mãos dos filisteus, prometendo dar sua filha em casamento. Quando Davi volta da guerra, ele dá Merabe para casar com outro homem. E quando ele casa com Mical, Davi foge na lua de mel, e Saul pega a Mical e dá para casar com outro homem. Então Davi, no começo da sua vida, era azarado, A gente olha a história do cara e vê, que história bonita. Mas vai ver, o cara promete a filha, vai para a guerra. Quando volta, a sua noiva é dada a outro. Aí ele, eu te dou outra filha. Porque Saul queria matar ele pelas mãos dos filisteus. Quando ele volta, eu te dou a Mical, casa. Na lua de mel, Saul manda matar Davi. Davi tem que fugir na lua de mel. E a mulher dele é dada a outro homem. Que cara azarado, hein? Não tem sorte, Deus não está comigo. Pastor, na realidade, eu estava lendo sobre isso, tudo que Saul ofereceu para Davi, na realidade, era com maldade. Maldade. Segundo as intenções, Ele estava dando assim, eu vou dar minha filha, mas na verdade, quando ele estava oferecendo, ele queria ver Davi morrer. Então, era uma perseguição era uma perseguição camuflada, Ele vai, mas não vai voltar. Na época da Guerra Fria, Isso. Saul já estava com guerra com Davi, mas Davi, olha,
vai, eu vou te dar isso aqui, eu vou te dar minha... Na realidade, ele estava dando para o próprio mal de Davi. É isso aí. Era uma guerra. Saul já estava com guerra com Davi, mas uma guerra fria. Vou mostrar para Davi que eu quero o bem dele, mas por trás eu quero ver o mal. Queria matar ele, mas pela mão dos outros, né? Então tem isso. Na verdade, oferece ajuda, achando que não vai precisar te ajudar, porque tu vai morrer. É isso aí. Igual na figurinha, né? Isso aí. Bota Uria no campo da batalha, não é para matar, mesmo. É complicado. Então, Davi tinha inimigo interno e externo. Pode passar aí, querido. Então, do lado de dentro, Davi tinha inimigo. Dentro do reino, dentro da sua casa. E do lado de fora, Davi também tinha inimigo. Então, ele tinha inimigo interno e externo. Do lado de dentro, o rei, Saul, querendo matar ele. Né? Os soldados, o comandante. E do lado de fora, os filisteus, os amalequitas, os amonitas. Então, todo mundo querendo a cabeça dele. Então, ele não tinha inimigo só do lado de fora. Ele também tinha inimigo do lado de dentro. E os piores inimigos são os do lado de dentro. Que os do lado de dentro te conhecem. Né? Igual Judas com Jesus. Judas sabia o quê? Dos passos de Jesus. Quando foi para prender Jesus, ele não errou. Porque ele sabia onde ele estava. Porque quem está de perto conhece os seus passos. Né? Sabe aonde você vai. Então Judas não errou. Ah, será que ele está ali? Será que ele está na outra rua? Será que ele está no outro jardim? Não, Judas foi certinho. Lá no Getsemane. E Jesus estava lá orando, porque era costume de Jesus orar de madrugada naquele lugar. Então, os de dentro conhecem os seus passos. Então, Davi tinha inimigo interno e externo. Ele tinha que se preocupar com os filisteus, os amalequitas, os moabitas, os amonitas. Ele tinha que se preocupar também com o rei, com os soldados de dentro, que poderia matar ele. Então, ele tinha que estar em alerta o tempo todo. Inimigo interno e também inimigo externo. Pode passar aí, querido. Davi teve que passar pelo tempo da sobrevivência. Em Ramá, junto de Samuel. Em Nob, junto de Aimeleque. Em Gate, junto ao rei Aquis. Na caverna de Adulão. No bosque de Herete. No deserto de Zif por 2 vezes. No deserto de Maom. Nos lugares seguros de Engedi, no deserto de Parã, próximo de Maom. Então, Davi passou pelo tempo da sobrevivência. Aquilo que ele estava fazendo naquele momento era para sobreviver. Um fugitivo, fugindo para salvar sua vida. Então, quando olhamos para a história de Davi, achamos que tudo foi maravilhoso na vida dele. A promessa de rei, homem segundo o coração de Deus. Mas ele teve que fugir de caverna a caverna, de um deserto para outro deserto. E ficar um tempo na terra dos seus inimigos, que eram os filisteus. Para sobreviver, Davi teve que ficar na terra dos seus inimigos, por um tempo, para Saul não alcançar ele. Então, meu irmão, Deus está com você, mas não significa que você não vai ter que passar pelo tempo da sobrevivência. Deus está comigo, então vou esperar o inimigo vir. Não, tem um tempo da sobrevivência. Ele teve que fugir de caverna em caverna, correndo daqui, indo para outro deserto. Mas Davi sempre confiando em Deus. E Davi diz no Salmo 34, Davi diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Então, você tem que louvar a Deus em todo o tempo. O negócio está bom? Vamos louvar a Deus. O negócio está difícil? Vamos louvar a Deus. Está passando pelo tempo da sobrevivência? Vamos louvar a Deus. Estamos no tempo da bonança? Vamos louvar a Deus. Davi passou o tempo da sobrevivência e louvando a Deus, confiando no nome do Senhor. Que isso possa ser uma verdade na minha vida e na sua vida. E Davi respeitava a autoridade. Pode passar aí. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas se recusou, porque reconhecia que ele era um ungido de Deus. Os homens que trouxeram as notícias
da morte de Saul e dos seus filhos foram mortos por Davi. Olha que cara interessante esse Davi. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas não matou porque reconhecia que ele era ungido de Deus. Então, por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Ele reconhece que tem uma unção sobre alguém que ele não pode tocar, que Deus não autorizou ele tocar naquela pessoa. Uma coisa é você ser ungido de Deus, uma coisa é Deus te ungir, né? Como Davi foi ungido, e Deus disse que ele iria ser o rei, mas em momento nenhum Deus mandou Davi matar Saul. Davi entendia que a unção que estava sobre Saul, Deus que colocou Saul ali, aquilo era problema de Deus. Davi não podia matar Saul, ele era ungido de Deus. Que isso possa servir de lição para nós. Às vezes as pessoas saem atacando a autoridade, ataca o pastor, ataca o líder, ataca aquele que é ungido de Deus, e ele não tem o temor de fazer isso. Você olha para Davi, Saul queria matar ele por várias vezes, não matou porque Deus não deixou. Saul só não matou Davi porque Deus não deixou. E quando Davi teve a oportunidade de matar ele, Davi disse: quem toca no ungido de Deus e fica inocente? Olha a mentalidade do cara. Está dizendo: olha, se eu tocar no ungido de Deus, Deus não vai me tomar por inocente. Mas se ele escutasse os seus soldados, os seus auxiliares, que falavam: mata ele. Olha aí, olha, Deus te deu a oportunidade. Os soldados de Davi falavam assim: ó, o Senhor te entregou ele nas tuas mãos, mata ele. Mas Davi o quê? Tinha um discernimento espiritual. Havia unção sobre Saul que ele não podia tocar. E os homens que trouxeram as notícias da morte de Saul e de seus filhos, sabe o que Davi fez com esses homens? Ele mandou matar. Como é que você vai mandar matar os caras que eliminaram os seus inimigos? Você ia dar graças a Deus, né? Ó, aquele cara ali é o meu inimigo. Aí veio o outro aqui, foi lá e matou ele. Falou assim: rapaz, matei o teu inimigo. Aí você chega para mim com a cabeça dele. Eu vou dizer: ô meu amigo, tu é meu parceiro aí. Não, Davi falou assim: como você teve coragem de tocar no ungido de Deus? Sua cabeça vai rolar. Mandou matar os caras. Então ele é um cara que respeitava a autoridade. Ou seja, Saul é problema de Deus. Deus colocou, Deus tira, né? Às vezes as pessoas atacam pastor, porque está todo mundo falando aquilo. Não, se Deus colocou, meu irmão, Deus tira. O mesmo Deus que coloca é o mesmo Deus que tira, né? Deus era problema, Saul era problema de Deus, não de Davi. Deus ia dar um jeito, não foi Deus que colocou ele lá? O povo pediu, Deus não mandou ungir? Ele não foi ungido? Foi ungido, colocou lá. Então ele é problema de Deus. Então Davi respeitava isso. Isso não é meu problema, foi Deus que colocou ele, então esse é problema de Deus. Deus vai tirar na hora que Deus achar que deve tirar. Então ele é um cara que respeitava a autoridade. E Davi era um homem de estratégias. Pode passar aí. Davi se torna rei de Judá, mas não de Israel, quando Saul morre. E Davi faz uma aliança com Abner, mas ele exige que a sua esposa Mical seja devolvida a ele. Com isso, Davi iria ganhar o apoio de todas as tribos de Israel. Tem promessas na sua vida que você vai ter que usar as estratégias. Deus disse que ele ia ser rei. Deus fez a promessa. Mas não significa que ele vai ficar parado esperando tudo acontecer. Saul morreu, né? O filho de Saul está lá no trono, mas também vai ser morto. Davi tem que usar estratégias, né? Lembra de Paulo quando foi apedrejado e se fingiu de morto? Estratégias. Imagina se ele tivesse lá todo caído no chão e levantou: ei, ainda estou vivo aqui. Aí pega a última pedra, pô, na cabeça dele. Não, se fingiu de morto. Estratégias, né? Aí o Davi falou assim: não, eu quero a minha esposa Mical de volta. Estratégia. Por quê? Mical é filha de Saul,
que Davi está dizendo? Olha, Davi tem aliança com Saul. Davi está casado com a Mical, filha de Saul. Então, ele é da família. As tribos vão aceitar ele, numa boa. Então, ele usa a estratégia. Ele diz, olha, eu faço aliança com Abner, com uma condição, se trazer de volta minha mulher Mical. Já era de outro homem. Estava casada com outro homem. Então, trouxe Mical para Davi. Davi teve de volta a sua esposa, depois o filho de Saul morreu, e ele assumiu o trono. Então, tem promessas na sua vida que você vai ter que usar estratégias. Não adianta você falar assim, não, eu vou, Deus prometeu, não, você vai ter que usar a sua sabedoria. Como é que eu vou fazer isso? Deus, me dá uma ideia. Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou, como é que eu vou caminhar aqui? Como é que eu vou tomar posse dessa bênção? Você vai ter que usar estratégias. Foi o que Davi fez. O soberano, pode passar aí, querido. Então, mesmo tendo sido ungido rei, muitos anos antes, Davi só ascendeu ao trono quando Saul morreu. O monarca escolhido por Deus conquistou Jerusalém, nomeando a nova capital do reino. Davi levou a arca da aliança para a cidade sagrada. Então, foi Davi que conquistou Jerusalém, né? E Davi também levou a arca da aliança para a cidade sagrada. Foi uma das coisas importantes que Davi fez no seu reinado. A aliança davídica, pode passar aí. Neste pacto, o Senhor prometeu-lhe uma dinastia, um trono e um reino eternos. Segundo Samuel 7, 13 e 16. O maior de todos os reis veio da linhagem de Davi, Jesus. Então a aliança davídica dizia que ele ia ter um trono eterno. Nunca ia passar. Isso se cumpriu quando Jesus chegou. Porque Jesus veio da linhagem de Davi. Né? Então, por isso que Jesus é lembrado, ó, Jesus, filho de Davi, quando ele é chamado na Bíblia. Ele não é chamado filho de Abraão, ele não é chamado filho de Isaac, ele não é chamado filho de Jacó, mas ele é chamado na Bíblia, Jesus, filho de Davi, porque ele veio da linhagem de Davi. Então o trono dele, a aliança que Deus fez com ele, o trono ia ser eterno, o seu reino ia ser eterno. A aliança davídica. Advertido por Deus, pode passar aí. Davi, o guerreiro vitorioso e honrado, deu lugar a um adúltero, covarde e criminoso. Aqui é os pontos negativos de Davi. Pode passar mais uma aí, querido. O rei dominado pela sua natureza. Então aqui nós vamos ver alguns pontos negativos de Davi. Quando ele é dominado pela sua natureza, quando ele se encanta com Batseba, que é uma mulher casada. Né? Davi começa a ficar aí apaixonado por Batseba, quer ela de qualquer jeito, vê ela do terraço, ele sobe no terraço e olha ela tomando banho. Davi se encanta por esta mulher e quer de qualquer jeito essa mulher. Porém, alguém avisa ele que ela é casada. Ela é esposa do soldado dele, Urias, um homem fiel a ele que está na guerra. Mas Davi quer essa mulher de qualquer jeito, né? Mulher bonita, sedutora, ele vê ela tomando banho nua, então ele fica doido querendo aquela mulher, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Davi começa a dar lugar à sua natureza, à sua carne. E aí você pode dizer, pastor, mas como a Bíblia diz que um homem segundo o coração de Deus, né, pode cometer as coisas que Davi cometeu? Porque eu acredito aqui, neste tempo, as pessoas que estão aqui, vocês são melhores do que Davi, todos. Por quê? Porque eu acredito que você nunca mandou matar a mulher do outro para poder dormir com ela. Acredito que não tem ninguém que fez isso aqui. Pastor, tinha uma mulher tal que eu gostava dela e eu mandei matar o marido dela só para dormir com ela. Eu acho que aqui não tem ninguém assim. Eu acredito que não tem, né? Acredito que
Ah, não, aqui eu tinha uma mulher que eu gostava dela, tal, mas ela era casada, aí eu arrumei um jeito de mandar matar aquele cara e ela se tornou minha mulher. Ou pede para Deus levar, né? Então, querido, Davi fez isso. Então, eu acredito que aqui no tempo, né, vocês são muito mais santos do que o Davi. E como a Bíblia diz que esse homem, então, era segundo o coração de Deus. Um cara que fez uma coisa dessa. Então, tem 3 coisas perigosas. Pode passar aí, querido. Dinheiro, poder e sexo ilícito. Alguns dizem mulheres, né? Mas 3 coisas perigosas: dinheiro, poder e sexo ilícito. Então, quando você tem dinheiro, isso é perigoso, né? Quando você tem dinheiro, você pode se corromper, né? Quando olhamos aí no cenário hoje brasileiro, os homens que estão presos, políticos, tudo é o quê? Dinheiro. Isso é perigoso, né? A mala de dinheiro, milhões rolando, o cara cresce o olho, né? Quer pegar dinheiro que não é dele, tem a facilidade de conseguir aquele dinheiro errado. Então ele fala, não vou pegar isso aqui. Então isso é perigoso. Dinheiro, né? O dinheiro pode ser usado para o bem, mas o dinheiro, se você usar de modo errado, isso se torna uma maldição para a sua vida, né? E o poder também. O cara está no poder, nunca recebeu aquilo, recebe o poder, começa a fazer besteira. Agora eu sou poderoso, eu agora sou manda-chuva, né? Agora eu estou mandando, agora é comigo. Isso é perigoso, né? E sexo ilícito, ou mulheres, o cara começa a virar a cabeça dele, esquece de Deus. E grandes homens na Bíblia tiveram problemas por causa de mulheres. Quando pegamos Sansão, o homem mais forte da Bíblia, né? Dalila arrebentou com ele, deitou nos pés de Dalila, nas coxas de Dalila. Dalila arrebentou com Sansão. Ninguém botava a mão no Sansão. O cara que venceu 1000 filisteus com a queixada de um jumento, uma mulher arrebentou ele. Então mulher é terrível, mano. Tem mulher que... Não são as mulheres daqui, não. Só as... Tem homem também, os homens também. Quando eu digo mulheres que não têm Deus. Não, deixa eu me corrigir. Tá ficando pior, né? Melhor ficar quieto. Então... Ai, Deus. Então, Sansão, o cara conseguiu vencer o impossível. 1000 filisteus com a queixada de um jumento. Ninguém botava a mão no cara, mas uma mulher arrebentou com ele. O cara matou um leão. O cara é capaz de matar um leão sozinho, mas a mulher arrebentou com ele. A Dalila acabou com o Sansão. Isso aí, ai, Deus. É isso aí. Então, isso é um perigo. Quando as mulheres manifestaram a sua fé. Quando nós somos atraídos por isso, né? O caso de Davi também, ele foi atraído por Batseba, uma mulher bonita. Aí alguém pode dizer, pastor, como é que sabe que a Batseba era bonita? Porque mulher feia não atrai ninguém. Para atrair tem que ser bonito, né? Pastor Silas sempre fala que expulsar diabo feio é a coisa mais fácil do mundo, né? Sai, Satanás, sai da minha frente. Mas quando aparece uma mulher com Batseba é difícil expulsar, né? Então o rei manda buscar. Não posso expulsar esse diabo não, né? Você é um diabo bonito, tal. Então Davi se encantou por aquela mulher. E isso foi um perigo para ele. Então 3 coisas perigosas: dinheiro, poder e sexo ilícito. Eu até tirei as mulheres por causa da manifestação, mas acabei falando. Pode passar aí, querida. O plano maligno de Davi. Então ficou um pouco apagado. Então Davi tem um plano maligno,
né? Ele se deita com Batseba e a mulher fica grávida. E Davi tem que resolver esse problema. A mulher está grávida, o soldado está na guerra. O cara vai voltar e falar assim, como é que eu fiz esse filho se eu estou na guerra? Né? Como é que vai explicar isso? O cara está 6 meses na guerra. Volta da guerra, a mulher está barriguda de 3 meses. Tem alguma coisa errada. Né? Alguém deitou nessa cama. Né? Não fui eu. Então Davi tem um plano maligno. Ele não precisa trazer esse cara de volta. Fazer ele deitar com a mulher dele e parece com o filho dele. Resolvi o problema. Né? Eu trago ele da guerra e falo com ele, vai deitar com sua esposa, rapaz. E ele vai deitar com a sua esposa, aí nasce o menino e fala, seu filho é sua cara. Resolveu o problema. Né? Mas o negócio não deu certo. Pode passar aí, querido. Davi tentou por várias vezes tentar fazer Urias deitar com a sua esposa, Batseba, mas ele não quis. Ele disse, soldados estão na guerra, a arca da aliança está no templo, e eu vou deitar com a minha esposa, rei? Aí o rei falou, que cara teimoso, rapaz. Né? Levou ele para o palácio, deu vinho para ele, encheu o copo dele, e Urias bebia. Davi, bebe mais, toma mais vinho. E ele bebendo vinho, já doidão, né? E o Davi falou, não, agora ele vai dormir com a mulher dele e tal. E o Davi disse, Urias, você faria qualquer coisa pelo rei? E Urias, sim, qualquer coisa. Até morrer pelo rei? Sim, até morrer pelo rei. Então bebe mais vinho, deu mais vinho para ele. E falou, vai para sua casa, mas ele não foi. Ele dormiu lá na porta do palácio. Aí Davi falou, que cara teimoso, rapaz. Então vai para a guerra. Pegou, escreveu uma carta lá, mandou ele entregar a Joabe, ele fiel, é um cara fiel, não leu a carta. Né? Aí levou, entregou a Joabe, quando Joabe olhou para a carta, né, coloque Urias na frente da batalha, quando o negócio estiver bem arrochado, depois se afasta, deixa ele sozinho, para matar ele. Cara parceiro esse, né, rapaz? Aí, caramba, quem tem um amigo desse não precisa nem de inimigo. Né? Aí, né, aconteceu, Joabe colocou Urias em frente da batalha e ele foi morto, ele foi executado. Quando Davi recebeu a notícia, Davi teve o quê? Um alívio. Que alívio. Agora estou livre, né? Graças a Deus, agora estou livre. Ele está morto, todo mundo vai dizer, morreu na guerra. Vai dizer o quê? Quem é que vai acusar o rei? Eu fiz o meu plano maligno lá, tal, esquematizei, o cara está morto, agora a mulher está liberada, é minha, está tudo certo. Morreu na guerra, né? Mas nós vamos ver algumas coisas aqui mais à frente. Pode passar aí, querido. O aflito. O adultério cometido por Davi com Batseba trouxe graves consequências para a sua vida pessoal, para a sua família e para o seu reino. Pode passar novamente aí, querido. Ali eu coloquei ali Davi e uma espada com sangue, uma espada suja de sangue. O profeta Natan foi na sua casa, né? Davi pensou que tudo já estava bem, contou para ele uma parábola, dizendo que tinha um homem rico na cidade, também tinha um pobre. O homem rico tinha tudo, tinha muitas vacas, tinha muitas ovelhas, era dono de muitas coisas, mas o homem rico não quis matar uma das suas ovelhas para o viajante. Foi e pegou a única ovelha do pobre e matou e deu para o viajante. Fez um banquete. Davi ficou furioso. Disse, rapaz, esse cara é digno de morte. Aí o Natan disse, esse cara é você. Você matou a mulher, você matou o esposo de Batseba na guerra pela espada dos amonitas. Você é esse homem. Quando Davi ouviu isso, Davi se calou. E aí ele começa a dizer, você não vai morrer. Porque pela lei de Moisés ele tinha que morrer. Né? Porque a lei de Moisés dizia que aquele que cometesse adultério tinha que ser morto a pedradas, apedrejado. Então tanto o Davi como Batseba, eles deveriam morrer. Mas ele era rei, né? Tinha ali o poder, difícil tocar no rei. Mas ele disse, você não vai morrer, mas vai ficar uma espada contra a sua casa. Uma espada que não vai se apartar da sua casa. É a consequência. Então o perdão de Deus vai existir. Existe o perdão de Deus. Quando você se arrepende, busca Deus, existe o perdão, mas as consequências ficam. Então, vai ficar uma espada contra a sua casa. Quando você tem uma espada ao seu favor, é uma coisa.
Agora, quando você tem a espada contra a sua casa, isso não é bom. Não é nada bom você ter uma espada contra você. E o profeta Natan disse, ó, tem uma espada contra a sua casa, contra a sua família, contra os seus filhos. Uma espada de sangue. E aí vamos ver algumas coisas. O filho de Davi nasceu e morreu. Consequência, com Batseba. Segundo, seu filho Aminon estuprou sua irmã Tamar. Terceiro, Absalão matou o seu irmão Aminon. Estuprou a irmã, ele ficou com raiva, foi lá e matou o irmão. Absalão expulsou Davi do palácio e teve relação sexual com as suas mulheres. Absalão é morto por Joabe quando ele lutava contra o seu pai Davi. Absalão expulsou Davi do palácio para tomar o seu lugar. O filho tentou tomar o lugar do pai. E mesmo depois da morte de Davi, os da casa dele continuavam morrendo pela espada. Salomão matou seu irmão Adonias na briga pelo poder do trono. Então a espada nunca se apartou da casa de Davi. Irmão matando irmão, o irmão estuprando a irmã, o outro revoltado ia lá matava o irmão. E assim foi na casa de Davi por muitos e muitos anos. Uma espada de sangue na sua casa. Foi consequência do seu pecado. Então o pecado tem as suas consequências. Pode passar aí, querido. E Davi reconhece o seu pecado e apela para a misericórdia de Deus. Davi não tentou transferir a sua culpa. Davi reconhece o seu pecado. Isso é importante. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Foi grave o que ele fez, foi terrível o que ele fez, mas ele apelou. E lá no Salmo 51, diz lá Davi pedindo misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Então ele reconhece o seu pecado, ele reconhece que é pecador, ele reconhece que fez tal coisa e apela para a misericórdia de Deus. E ele consegue aí o perdão de Deus. Pode passar aí, querido. Aí eu coloquei, restaurado por Deus. Pode passar aí. 2 vasos. Um quebrado, um vaso velho, rachado, sem muito valor. Ninguém quer levar esse vaso para casa, Esse vaso rachado, é feio, ninguém quer colocar flores nele. E aí eu coloquei outro vaso lá, bonitinho, restaurado. É o que Deus faz com nós. Cada um de nós, quando nós erramos e falhamos e confessamos o nosso pecado, pedimos perdão, pedimos a misericórdia, a graça de Deus, temos aí as consequências, é verdade, que vamos ter que pagar o preço, mas existe a restauração. Davi foi restaurado por Deus. Então Deus pode restaurar o homem. Então quando alguém diz assim, olha, será que aquele traficante, há esperança para ele? Sim, há esperança. Será que há esperança para a prostituta? Sim, há esperança. Há esperança para o político ladrão? Há esperança. Há esperança para o criminoso? Há esperança. Olha Davi, ele conseguiu. Tem as consequências, mas Deus é capaz de restaurar uma pessoa que reconhece o seu pecado. Então Davi, ele foi restaurado por Deus. Um novo homem, Deus restaurou Davi. Pode passar aí. O Deus que nos dá uma segunda chance. Deus deu uma segunda chance para Davi. Se fosse qualquer pessoa, diria, não, esse cara é digno de morte. Não pode dar uma chance para ele, não. Esse cara tem que morrer. Mas Deus deu uma nova chance. Nós servimos um Deus que é capaz de nos dar uma segunda chance. Você errou, você falhou, mas se você confessar o seu erro, confessar o seu pecado, você vai encontrar a graça de Deus, você vai encontrar o perdão de Deus. Foi o que Davi encontrou. Pode passar aí também, querido. Davi tinha a palavra, guardou a aliança que fez com Jonatas. Davi fez uma aliança com Jonatas. Ele disse, olha, os meus inimigos serão os teus inimigos. Se eu morrer, você cuida dos meus. Se você morrer, eu vou cuidar dos seus. E Jonatas morre na batalha com Saul, E depois de muitos anos, Davi está no trono, e Davi pergunta, tem alguém da casa de Saul? Para que eu possa usar de bondade? Aí o Ziba disse, tem alguém que está na casa de Maqui, na casa de um mendigo, Mefibosete, ele é aleijado, está lá abandonado. Davi disse, vai buscar ele. Trouxe ele,
E Davi disse para ele: olha, eu vou devolver todas as terras que eram do teu pai. Você vai comer pão comigo na mesa. Você vai ser tratado como um rei. Você vai receber a honra do rei. Davi era um cara que tinha palavra. Então uma coisa é você fazer a promessa, outra coisa é você cumprir. Davi fez a promessa com Jonatas, ele morreu. Se fosse outro, ele dizia o quê? Ele está morto mesmo. Ah, já morreu o pai dele? Não, tem alguém aí da família de Saul? Mas, pô, a família de Saul queria te matar, rapaz. Essa raça ruim não presta. Não, se fosse outro, ia dizer: ah, o cara queria matar a vida toda, poxa, passou a vida toda tentando me matar e eu vou honrar ele? Não, mas Davi era um cara que tinha palavra. Trouxe Mefibosete, colocou ele para comer pão na sua mesa e devolveu as terras que era de Saul para ele. Um cara que tinha aliança, um cara que guardava a sua palavra. Vamos para a conclusão? Pode passar aí, já foi, né? Aprendemos hoje sobre Davi que ele foi pastor de ovelhas, que ele derrubou o gigante, o Golias, que ele teve que sobreviver na terra do seu inimigo, que ele serviu o rei Saul, que ele respeitava a unção do rei, esperou o tempo da promessa, reconheceu os seus erros e pagou o preço, cumpriu o que prometeu e passou o seu reino para o seu filho Salomão e morreu em paz. Este foi o Davi que nós aprendemos alguma coisa dele nesta manhã, né? Que possamos colocar aí os pontos positivos em práticas, os negativos a gente deixa para lá, né? Mas que possamos fazer aquilo que é certo, que é correto e que sirva de lição para cada um de nós, que possamos recusar aí as coisas erradas, que todo pecado tem o seu preço, mas há um Deus que é capaz de nos perdoar quando nós confessamos os nossos pecados. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Graças a Deus por estarmos aqui nesta manhã.